Boa tarde, tudo bem? Para a nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre limites. Hoje a gente vai falar de limites infinitos no infinito e, se der tempo, a gente fala do limite fundamental exponencial, que é um outro limite importante para a gente fechar essa parte. E aí depois a gente já vai começar a falar sobre derivadas, que é a segunda parte do nosso curso, tá? Hoje a gente vai falar de limites no infinito, limites infinitos e limite fundamental exponencial, tá? Começando por limites no infinito. Estudar limites no infinito é estudar comportamento de funções para valores muito grandes em módulo, que pode ser valores positivos ou negativos, tá? É estudar comportamentos de funções para valores muito grandes ou muito pequenos, tá bom? Eu vou começar a introduzir esse conceito olhando para uma funçãozinha especial, que é a função 1 sobre x, que a gente já conhece bem ela, né? A função 1 sobre x, primeiro, o domínio dela, a gente sabe que são os reais, com exceção do zero, né? Os reais não nulos. Tá bom? E, se nós olharmos para o gráfico dela, ele é mais ou menos assim, ó. Tá? O gráfico dela é assim. E aí a gente pode olhar pelo gráfico inicialmente o que acontece com a função 1 sobre x quando eu olho o comportamento dela para valores de x muito grandes, valores de x crescendo cada vez mais, tá? Então eu vou usar algumas notações especiais, que vai ser a seguinte, ó. Antes a gente estudava limite de uma função quando x tendia a um certo ponto P, né? A gente estava estudando limite de funções quando x tendia a um ponto específico. Então eu pegava um ponto, olhava quando x se aproximava do ponto pela direita e pela esquerda e via o que acontecia com a função. Aqui eu não vou estudar o limite da função quando x tende a um ponto. Eu vou estudar o limite da função quando x tende, a gente vai usar a notação, ó, mais ou menos com o símbolo infinito, tá? Esse mais infinito pode ser mais ou pode ser menos. Deixa eu colocar separados para que vocês não confundam, tá? Tá, então, estudar isso aqui, o limite da função f quando x tende a mais infinito, significa que eu estou olhando para valores de x cada vez maiores. Ou seja, eu estou indo cada vez mais à direita do eixo das abscissas. Tudo bem? E estudar o limite da função quando x tende a menos infinito é olhar o que acontece com a função quando x assume valores cada vez menores. São valores grandes em módulo, só que negativos, tá? Então, portanto, menores. Então, x tendendo a menos infinito é para cá, ó. Tá? Aqui menos infinito e aqui mais infinito. Então, o que acontece com a função quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito? Tá bom? Pelo gráfico, vamos começar pelo lado do mais infinito, tá? Qual que é o limite da função 1 sobre x quando x tende a mais infinito? Então, se eu olhar o gráfico da função, quanto mais eu ando para a direita no eixo das abscissas, os valores da função estão se aproximando cada vez mais de quanto? De zero. Eles estão se aproximando cada vez mais do eixo das abscissas e, portanto, estão se aproximando cada vez mais da reta y igual a zero, de zero. Ok?
Então eu vou dizer que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero. De modo totalmente análogo, eu vou dizer que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, os valores da função estão também se aproximando cada vez mais do eixo das abscissas e, portanto, estão se aproximando cada vez mais do valor zero. Ok? Então, isso aqui também vai ser zero. Se eu olhar para uma tabelinha de valores, deixa eu colocar aqui no slide. Olha só. Se eu pegar x cada vez maior ali, ó, 10, x igual a 10, x igual a 1000, x 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, etc. Os valores de f de x, como a função é 1 sobre x, então 1 sobre 10 é 0,1. 1 sobre 100 é 0,01. 1 sobre 1000, 0,001. Esses valores aqui estão se aproximando de zero cada vez mais. Concorda? Então, essa informação aqui é aquilo que está na tabela, só que de uma maneira mais precisa, tá? Então, limite da função 1 sobre x quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito também, nesse caso, tá? Poderia ser diferente os valores, mas nesse caso vão ser iguais. Os dois casos vai a zero. Ok? E isso a gente pode generalizar para uma função qualquer, tá? Imagina que você tem uma função aqui, ó. Está aqui o número L. Está aqui o gráfico da função. Tá? Dizer que o limite, eu digo que o limite dessa função f de x, quando x tende a mais infinito, é igual ao número L, se somente se isso aqui acontece, olha só, se para todo epsilon maior que zero, existir um número n maior que zero, tal que acontece o seguinte, ó, se x for maior que o número n, então os valores de f de x vão estar na faixa que eu delimitei previamente, tá? Aquela notação de limite que a gente utilizou para a definição inicial de limite, ela se aplica aqui com uma pequena modificação. Aqui vai ser a seguinte, ó. Pega uma faixa de comprimento dois epsilon, né? Tá aqui, daqui para cá, mede epsilon, daqui para cá, mede epsilon. Então aqui vai ser L mais epsilon e daqui para cá vai ser L menos epsilon, tá? Então peguei uma faixazinha aqui. O que significa dizer que o limite da função quando x tende a mais infinito é igual a L? Significa dizer que para qualquer faixazinha que eu te der, você vai ser capaz de achar um número n positivo aqui no eixo das abscissas. De modo que todo mundo que estiver depois desse n, a imagem desses caras vão cair nessa faixa. E aí a ideia é, se eu tomar faixas cada vez menores aqui, eu sempre vou conseguir encontrar um valor de n que satisfaz essa propriedade. Por mais que o n seja grandão. E de fato ele geralmente vai ser grande, né? Porque o x está tendendo a mais infinito. E de modo totalmente análogo eu faço a definição para o lado esquerdo, quando x tende a menos infinito. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Uma vez entendida a definição inicial, digamos assim, de limite, essas outras definições elas são bem mais tranquilas, que a gente entende essa ideia das faixas, né? Eu te dou uma faixa aqui e você tem que ser capaz de achar um valor que todo mundo que está depois desse valor, as imagens desses valores caem na faixa inicial. Tá bom? Uma coisa importante é a seguinte, ó.
Vocês estão vendo essa linha pontilhada que eu coloquei? Essa linha pontilhada, ela é uma reta horizontal de equação y igual a L. Concorda? Certo? Aqui, ó, o eixo das abscissas, o eixo x, ela é uma reta horizontal de equação y igual a 0. Tudo bem? Tá? Observem que tanto nesse caso quanto naquele caso da definição, o gráfico da função, ele se aproxima dessa reta, cada vez mais, certo? Tanto aqui quanto aqui. Por que isso acontece? Porque o limite da função, quando x, nesse caso, tendendo a mais infinito, está indo para L. Então a gente vai dizer, nesse caso também, dizemos que y igual a L é uma assíntota horizontal de f. Então, o que é uma assíntota horizontal de uma função? É uma reta horizontal em que a função se aproxima dessa reta cada vez mais, ou quando x tende a mais infinito, ou quando x tende a menos infinito. Tá? Nesse caso aqui, ó, essa reta y igual a 0 é uma assíntota horizontal da função 1 sobre x, porque a função se aproxima dessa reta cada vez mais. Nesse caso, tanto quando o x tende a mais infinito, como quando o x tende a menos infinito. Tudo bem? Pode ser que a função tenha mais de uma assíntota horizontal. Por exemplo, ó, se eu tivesse uma função assim, ó, cujo gráfico é mais ou menos assim, ó. Imagina um gráfico mais ou menos assim. Que é o gráfico de uma função f. Tá? Ela passa bem aqui num número, sei lá, que é 1. Então, observe, nesse caso, que o limite dessa função f, quando x tende a mais infinito, é igual a 1. Que o gráfico está se aproximando dessa reta y igual a 1 quando x tende a mais infinito. E quando x tende a menos infinito, o gráfico da função, poderia até colocar mais aqui assim. O gráfico da função está se aproximando de quem? Do eixo x, então de 0. Então esse limite aqui é 0. Tudo bem? Então, dessa informação, eu digo que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal. E dessa informação, eu digo que a reta y igual a 0 também é uma assíntota horizontal da função. Essa função tem duas assíntotas horizontais. Ok? Tudo bem? Ficou claro? Fez sentido isso para vocês? Ah. Beleza. Então, quando a gente calcula limites no infinito de uma função, se o limite convergir para um número real, se o limite existir e der um número real, como deu nesses casos aqui, ó, aqui, deu um número real, então a reta y igual a esse número real vai ser uma assíntota da função. Tá bom? Ficou claro? Tá? E a gente tem um teoremazinho, esse teorema aqui é importante, tá? Olha só. Se P sobre Q, aquela fração ali, P sobre Q for positivo,
ou número racional, então o limite de 1 sobre x elevado a p sobre q vai ser 0. Essa informação, esse teorema, ele é importante porque através dele a gente vai conseguir resolver uma porrada de limites. Tá? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que limites da seguinte forma. Se eu quero calcular, por exemplo, limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a mais ou menos infinito. Isso aqui vai ser 0. Isso faz todo sentido, porque olha só, isso aqui é uma razão de numerador fixo, é 1. Tá? Quando x tende a mais infinito, esses valores aqui estão aumentando cada vez mais. Concorda? Então, se tu tens uma fração com o numerador fixo e o denominador crescendo cada vez mais, o resultado dessa divisão, o que está acontecendo com ele? Vou repetir, acho que vocês não entenderam a minha pergunta. Isso. Você tem uma fração, uma divisão, o numerador é fixo, é 1 no caso, e o denominador está crescendo. Quando tu divide um número por algo que está crescendo cada vez mais, o resultado dessa operação vai por quê? Diminuindo. E está diminuindo para quanto? Para 0. Tudo bem? Ficou claro? Eu poderia também ter o seguinte, ó, limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x elevado a 5 terços. Um exemplo, isso aqui também vai para 0. Ok? Então, sabendo disso, a gente vai conseguir resolver vários exemplos de limite. Nós só iremos precisar de mais um teoremazinho, que é o teorema das operações, tá? Que é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e passar um a um. Considere uma constante k e o limite de duas funções, f e g, quando x tende a mais infinito. O limite da f é um número L1 e o limite da g é um número L2. Ok? O que acontece com o limite da soma das duas? Vai ser a soma dos limites. O que vai ser o limite do produto de uma delas por uma constante? É o produto da constante pelo valor do limite dela. O que acontece com o limite do produto delas? Vai ser o produto dos limites. O que acontece com o limite do quociente delas? É o quociente dos limites, obviamente, desde que a de baixo não seja 0. Ou seja, aquelas propriedades dos limites que a gente viu lá no início da nossa aula sobre limites, elas valem para cá também para os limites no infinito. Tá bom? Limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador não seja 0. Belezinha? Tá? Então, de posse desses resultados, a gente já consegue resolver limites como esses aqui, ó. Bota lá o slide, por favor. Limite de 4x mais 6 sobre 2x menos 1, quando x tende a mais infinito. Observem, gente, que agora nós estamos trabalhando com limites no infinito. Não é limite quando x tende a um ponto. Então não faz sentido a gente pegar isso aqui e substituir aqui. Dizer que isso aqui é 4 vezes mais infinito, mais 6 sobre 2 vezes mais infinito, menos 1. Isso aqui não faz sentido algum. Tá bom? Dizer que x tende a mais infinito é dizer que eu estou assumindo valores de x cada vez maiores. Mais infinito não é um número. Isso é só um símbolo que indica valores cada vez maiores. Tá bom? Bom, então como é que a gente vai fazer? Eu vou tentar usar o resultado do teorema que nós acabamos de falar e o teorema das operações. Tá? Vou fazer assim, ó, para a gente resolver esse tipo de limite,
nós fazemos o seguinte. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a mais infinito. Eu vou pôr, observem o seguinte, antes de começar a resolver. Apesar de que nós não podemos fazer a substituição, entre aspas, do símbolo mais infinito aqui no lugar do x, mas nós podemos tentar entender para onde cada função dessa está indo. A função do numerador e a função do denominador. A função do numerador, quando x tende a mais infinito, 4x menos 6 está indo para onde? Para mais infinito. Ela é uma função do primeiro grau, crescente, a raiz menos 2, crescente. Então, quando você vem andando para a direita, cada vez mais no eixo x, os valores da função estão aumentando cada vez mais. Então, ela também está indo para mais infinito, concorda? E a função de baixo também. Também é uma função polinomial do primeiro grau crescente, então está indo para mais infinito. Então, nós temos aqui, nesse quociente, uma coisa do tipo mais infinito sobre mais infinito. A de cima está indo para mais infinito, a de baixo está indo para mais infinito. Primeira coisa que você não pode fazer é cortar e dizer que isso vai para 1. Tá bom? Isso aqui não existe. Isso aqui, na verdade, eu não sei para onde isso vai. Isso é uma indeterminação matemática. Mais infinito sobre mais infinito vai depender, por exemplo, de quem está crescendo mais rápido, quem está crescendo mais lento. Isso aqui pode ir para mais infinito, pode ir para 0, pode ir para um número real, pode ir para menos infinito. Eu não sei para onde é que isso vai, tá bom? Isso é o que a gente chama de indeterminação, tá? Beleza. Só para deixar registrado. Bom, como é que a gente vai resolver então esse tipo de limite, professor? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse x aqui e vou pôr ele em evidência aqui no numerador, tá? Vou pôr ele em evidência, vai ficar assim, ó. Quando eu ponho ele em evidência, fica 4 mais 6 sobre x. Você concorda com isso? Porque se eu pegar 4 vezes x, dá 4x. E x vezes 6 sobre x, o x cancela com esse, sobra só o 6. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pôr o x em evidência e vai ficar 2 menos 1 sobre x. Tudo bem? Agora, eu posso muito bem cancelar esse x com esse x. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, de 4 mais 6 sobre x, sobre 2 menos 1 sobre x. E agora eu vou observar o seguinte. Para onde a função 6 sobre x está indo quando x tende a mais infinito? Está indo para 0. É o caso que eu expliquei aqui nesse exemplo. Eu tenho um número fixo e o denominador está crescendo cada vez mais. O resultado dessa divisão está indo para valores muito próximos de 0. Então, isso aqui está indo para 0. E de modo totalmente análogo, esse daqui de baixo também. Ok? Consequentemente, isso tudo, o numerador todo está indo para 4 e o denominador todo está indo para 2. Então, qual é o resultado desse limite? 2. Ou seja, essa função 4x mais 6 sobre 2x menos 1, quando x tende a mais infinito, ela está indo para 2. O que isso significa? Isso significa que a reta y igual a 2 é uma assíntota horizontal dessa função. Beleza? Deixa eu ver se coloco aqui no GeoGebra para vocês verem o comportamento dessa função. Olha só, essa daqui é a função 4x mais 6, tá? Tá de verde. E observem que a reta y é igual a 2 ali, ó. A função se aproxima cada vez mais dela. Parece que já encostou, né? Mas se eu der um zoom aqui, ó, vai ter uma folga. Sempre vai ter essa folga, né? Obviamente. Então, essa reta y igual a 2
ela vai ser o que a gente chamou de assíntota horizontal da função. Beleza? Ficou claro? Limite desse quociente aí, 5x² menos 4 sobre x à quarta mais 2x² menos 7. 5x² menos 4 por x à quarta mais 2x² menos 7, quando x tende a mais infinito. O que vocês acham que a gente tem que fazer aqui? Seguindo aquela linha de raciocínio que nós utilizamos para resolver o exemplo anterior, eu vou pôr aqui x² em evidência. Tudo bem? x² em evidência vai ficar 5 menos 4 por x². Coloquei em evidência. E aqui eu vou pôr x à quarta em evidência. Tá bom? X à quarta vezes 1, fica 1, porque x à quarta vezes 1 dá x à quarta, mais 2 sobre x ao quadrado, menos 7 sobre x à quarta. Tá claro para todos? Tá? Dá para simplificar aqui, ó, o x² com 2x daqui, ó, e sobra só 2 aqui no expoente, tá? Então vai ficar limite x tende a mais infinito de 5 menos 4 por x² sobre x² vezes 1 mais 2 sobre x² menos 7 por x à quarta. Tudo bem? Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero. Todo mundo já entendeu? Tá? Número fixo, denominador crescendo, vai a zero. Número fixo, denominador crescendo, vai a zero. E assim por diante. Beleza? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, limite quando x tende a mais infinito de o numerador foi a 5 e o denominador está indo a x² vezes 1, x². Número fixo, denominador crescendo, isso que vai a zero. Então, y igual a zero é uma assíntota horizontal dessa função. Ficou claro? Alguma dúvida? Tá? Beleza. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças também. A gente só tem que tentar utilizar essas ideias aí, aqueles dois teoremazinhos que a gente fez, tá? Vou fazer a letra D. Vocês tentam fazer a letra C. Limite da raiz de x² mais 1 menos x, quando x tende a mais infinito. Tá? Vamos tentar analisar o seguinte, ó. Primeiro, quando x tende a mais infinito, essa função aqui, ó, raiz de x² mais 1, vocês acham que ela está indo para onde? Só essa daqui, ó. Só essa. Ela está indo para onde? Para mais infinito, né? Esse x² está indo para mais infinito, somando com 1 continua, tirando a raiz continua. Isso aqui está indo para mais infinito. E quando x tende a mais infinito, ora, o x tende a mais infinito. Então eu estou indo para uma coisa do tipo mais infinito menos o mais infinito. Isso não dá zero. Quer dizer, pode ser que dê zero, mas eu não sei quanto que isso vai dar. Isso é uma indeterminação também. Ok? Tá? Então, não posso afirmar nada analisando dessa forma. Então, o que eu posso fazer aí?
que dá para a gente fazer? Ouvi alguém falando algo interessante aí. Multiplicar pelo conjugado, né? X² mais 1 mais x, raiz de x² mais 1 mais x. Tá bom? Vai ficar assim, ó, limite, quando x tende a mais infinito. Esse vezes esse eu uso produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado primeiro menos quadrado segundo, ou seja, x² mais 1 menos x². Tá claro para todos? Mais x. Então isso aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito. Opa, esse cancela com esse. Fica 1 sobre raiz de x² mais 1 mais x. Agora analisa comigo. Esse aqui a gente já viu que está indo para mais infinito, um número cada vez maior. Esse aqui eu também já vi que está indo para mais infinito. Aqui, nesse caso, mais infinito mais infinito são símbolos, tá? Eu não estou operando, mas só para vocês entenderem. Se eu pegar uma coisa que está crescendo cada vez mais e somar com outra que está crescendo cada vez mais, o resultado dessa soma está indo para onde? Está crescendo cada vez mais, está indo para mais infinito. Então, o denominador, toda essa função aqui, ó, ela está indo para mais infinito. Então, eu tenho um número fixo com o denominador indo para mais infinito. Para onde isso está indo? Para zero. Então, esse limite aqui é zero. Fala. Raiz. Aí não. Aí eu não posso dizer que vai para zero, como eu tinha analisado aqui no início, né? Aqui eu disse que esse aqui vai para mais infinito, menos esse aqui vai para mais infinito. Só que mais infinito menos mais infinito, eu não sei para onde isso vai. Isso pode ir para qualquer coisa. Nesse caso foi para zero. Mas isso é apenas coisa, não é que eu cortei aqui esse e esse não, tá bom? Ok? Existem algumas indeterminações matemáticas que a gente vai ver. A gente já viu duas aqui, né? Infinito sobre infinito, eu não sei para onde isso vai. Infinito menos infinito, eu não sei para onde isso vai. Zero vezes infinito, não sei para onde isso vai. Zero elevado a infinito, não sei para onde isso vai. Então tem algumas indeterminações que a gente vai ver no decorrer dos exemplos, tá? Ficou claro, gente? Olha esse exemplo aqui. A reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal daquela curva? Como é que eu sei se a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal daquela curva? Se ela for uma assíntota horizontal daquela curva, o que tem que acontecer? Oi? O limite daquela função, 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, tem que dar 1. Se o limite, qualquer um dos limites, para mais infinito ou para menos infinito, se qualquer um dos dois, o resultado do limite der 1, é porque aquela reta é uma assíntota horizontal. Tudo bem? Tá? Quando x tende a mais infinito, esse denominador está indo para onde, gente? Quando x tende a mais infinito, aquele denominador está indo para onde? Deixa eu ver o quanto de coisa que falta aqui para a gente falar ainda, né? Bastante coisa. Hein? Está indo para... A função é 1 sobre... Não, é 1 mais... Espera aí, faltou o 1 mais, né? Coloquei a função errada. É 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Tá? Então, quando x tende a mais infinito, essa parte aqui está indo para onde? Para zero. Que o denominador está crescendo. Número fixo
no numerador, então isso aqui está indo para zero. Se isso está indo para zero, 1 mais 0 dá 1. Então, sim, y igual a 1 é a assíntota horizontal dessa função. Tudo bem? Alguma dúvida? Olha essa aí, ó. Determine as assíntotas horizontais daquelas curvas. Eu vou fazer o item B, tá? Determinar as assíntotas horizontais de uma curva. No caso da curva y igual a raiz quadrada de 2x² mais 1 sobre 3x menos 5. Nesse caso, é calcular o limite dessa função quando x tende a mais e a menos infinito. Nesse caso, eu vou ter que calcular os dois limites. Por quê? Porque pode ser que essa função tenha assíntotas horizontais diferentes, quando x vai para mais infinito, quando x vai para menos infinito, como eu dei o exemplo no início da aula. Tudo bem? Pode ser que seja a mesma? Pode, mas pode ser que não seja. Então, não sei, então vou calcular. Tá bom? Vamos lá. Limite... Quando x tende a mais infinito, da função raiz de 2x² mais 1 sobre 3x menos 5. Como é que vocês calculariam esse limite agora, gente? Pois é, aqui, qual é o conjugado disso aqui? Eliminar a raiz como? Não, aí eu não posso, porque eu tenho uma soma aqui. A raiz de A mais B, ela não é a raiz de A mais raiz de B. Tá? Não posso afirmar que a raiz de uma soma é a soma das raízes. Se fosse, eu poderia dizer que era a raiz de 2 vezes x mais raiz de 1. Mas isso aqui não é verdade, tá bom? E também não dá para multiplicar pelo conjugado, né? Porque aqui eu tenho uma raiz só. Se fosse uma raiz menos o número, aí dava fazer o conjugado. Mas como é que a gente vai fazer aí? Hã? Fatorar ou pôr em evidência? Fatorar não dá, mas pôr em evidência dá. Olha só. Limite quando x tende a mais infinito. Eu vou pôr x² aqui dentro da raiz em evidência. Presta atenção, nesse exemplo ele é importante, tá? Fica 2... mais 1 sobre x². Todo mundo concorda com isso? Tudo isso sobre 3x menos 5. Tá bom? Agora, vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, denominador continua sendo 3x menos 5. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x, cuidado, tá, gente? Colocar aqui como observação. Raiz quadrada de um número ao quadrado é módulo desse número. Porque, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? É 2. E qual é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado? É menos 2? Não. É 2. Porque menos 2 ao quadrado é 4, e raiz de 4 é 2. Raiz quadrada de um número ao quadrado é sempre módulo do número. Tudo bem? Mas, acompanhe comigo, eu não estou estudando esse limite quando o x tende a mais infinito, então eu estou trabalhando com valores positivos ou negativos? Positivos. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado para x positivo vai ser quem? Vai ser x. Porque a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Só que o módulo de x, ele é x para x maior do que ou igual a zero e menos x para x menor que zero. Concorda? Então toma cuidado com isso. Tá? Então, neste caso, como eu estou trabalhando com valores de x positivos, a raiz de x ao quadrado vai ser x mesmo.
Tá bom? E o resto continua dentro da raiz. 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Alguma dúvida até aí? Bem aqui, vou apagar aqui esse denominador para não ter que escrever tudo de novo. Bem aqui, eu posso pôr o x em evidência, concorda? Eu vou colocar aqui, ó, x vezes 3 menos 5 sobre x. Tá claro para todo mundo? Tá? Então vai ficar assim, ó. Esse cara cancela com esse. E quando x tende a mais infinito, isso que está dentro da raiz vai a zero. Esse daqui, esse fator vai a zero. E esse aqui do denominador vai a zero. Então o de cima vai para quanto? Raiz de 2. E o de baixo vai para quanto? 3. Então, essa daqui é uma assíntota vertical da função. A reta y igual a raiz de 2 sobre 3. Agora eu vou estudar o outro limite, quando x tende a menos infinito. Tudo bem? Alguma dúvida nessas continhas aí, gente? Se tiver dúvida, pergunta. Vou calcular agora o limite da raiz de 2x² mais 1 sobre 3x menos 5, agora quando x tende a menos infinito. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou pôr o x² aqui em evidência. E agora eu vou olhar o seguinte, vou pôr o x aqui em evidência aqui no denominador. Aqui vai ficar a raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. E agora, o x está tendendo a menos infinito. Ou seja, eu estou pegando valores de x negativos. E a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E módulo de x para x negativo é menos x. Fez sentido isso? Tá bom? Então, módulo de x para x negativo, que é o nosso caso, é menos x. Então, aqui eu vou pôr menos x vezes isso. Tá claro? Posso cancelar esse x com esse x. Quando x tende a menos infinito, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero. Então, o numerador, desculpa, vai a menos raiz de 2 e o denominador vai a 3. Então, menos raiz de 2 sobre 3 é também uma assíntota vertical. Então, quais são as assíntotas... Desculpa, assíntota horizontal, tá? Quais são as assíntotas horizontais? Y igual a raiz de 2 sobre 3 e y igual a menos raiz de 2 sobre 3. Pronto. Essas duas retas são assíntotas horizontais dessa função aí. Tudo bem, gente? Ficou claro? Menos raiz de 2 sobre 3. Olha só. Esse aqui é o gráfico dessa função, tá? Esse é o gráfico da função raiz de 2x² mais 1 sobre 3x menos 5. Tá? Essa reta aqui, ó, em azul, é a reta y igual a raiz de 2 sobre 3, que é uma assíntota horizontal. Observem que a gente vê que
A função se aproxima dela quando x tende a mais infinito. E essa outra reta aqui, ó, y igual a menos raiz de 2 sobre 3, de laranja, ela é a outra assíntota horizontal. A gente observa que a função se aproxima dela quando x tende a menos infinito. Ó, se eu der o zoom, ó, a função é a de verde e ela é a de laranja. Tá bom? Então, essas duas retas são as assíntotas horizontais daquela função. Belezinha? Dúvidas? Não? Beleza, então vocês já estão craques aí em limites no infinito. E aí a gente pode voltar para aquela função do início da nossa aula, que é a função 1 sobre x, e fazer uma outra análise nela. Olha só. Pega a função f de x igual a 1 sobre x. A gente já viu que o domínio dela são os reais menos o zero. O gráfico dela é esse aqui. Tá? O que acontece com os valores dessa função quando x se aproxima de zero pela direita do zero? Ou seja, eu estou te perguntando o seguinte, ó, qual é o limite da função 1 sobre x quando x tende a zero pela direita? Tá crescendo cada vez mais, você concorda? Vem se aproximando de zero, olha os valores da função. Estão aumentando cada vez mais. E quanto mais próximo de zero você tiver, maior vai ser o valor. Ou seja, esse limite aqui, ele é... Aí preste bem atenção aqui que é importante vocês entenderem isso. Eu digo que aquele limite, eu estou escrevendo ali, aquele limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito. Certo? E aí pode soar meio estranho, porque agora há pouco eu disse para vocês que mais infinito não é um número, de fato não é um número. Isso aqui é apenas um símbolo para indicar que eu estou falando de valores cada vez maiores, valores grandes. Certo? Ou seja, escrever isso aqui não significa que eu estou dizendo que o limite dessa função, quando x tende a zero pela direita, ele existe. Esse limite ele não existe. Quando o limite existe, ele é igual a um número real, e um único número real. Certo? Aqui eu estou dizendo o seguinte, isso aqui é uma anotação para dizer o seguinte, eu estou falando, quando x tende a zero pela direita, a função 1 sobre x assume valores cada vez maiores. Ela vai crescendo, esses valores vão crescendo cada vez mais. Então isso aqui está indicando apenas o comportamento da função para esse caso. Isso aqui está dizendo, eu não estou dizendo que esse limite existe, eu estou dizendo que ele não existe na verdade, mas que a função se comporta dessa maneira quando x tende a zero pela direita. Ficou claro? Tá? De modo totalmente análogo, eu digo que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, agora vem comigo, pela esquerda do zero, os valores da função estão indo para onde? Para menos infinito, indo para baixo, para valores grandes em módulo, só que negativo, ou seja, valores cada vez menores. Então isso aqui está indo para menos infinito. Tudo bem? Mais uma vez, eu não estou dizendo que esses limites existem. Na verdade, eles não existem.
mas através deles eu consigo perceber o comportamento dessas funções quando x tende a um certo ponto, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? E aí a gente pode generalizar esse raciocínio, olha só. Igual como a gente generalizou para os limites no infinito, tá? Imagina que você tem uma função aqui, ó. Número P. Que é o gráfico de uma função f, tá? Eu vou dizer o seguinte, ó. Vou dizer que o limite dessa função f, quando x tende a um ponto p, é igual a mais infinito, se e somente se acontece o seguinte, ó. Para todo m, vou tomar um número m agora, positivo, vai existir um delta positivo, de modo que se isso aqui acontece, então f de x vai ser maior que m. Tá? Na simbologia de limite, é isso que está acontecendo. Ou seja, o limite da função f, quando x tende ao ponto, é mais infinita. E a gente, pelo gráfico que eu desenhei, eu posso observar isso. Os valores da função estão crescendo cada vez mais quando você se aproxima do ponto P, tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas em termos de simbologia matemática, o que isso quer dizer? Que você vai ser capaz, se eu pegar qualquer valor m aqui, ó, pega um número m qualquer, positivo, certo? Você tem que ser capaz de achar uma faixazinha aqui, ó, em torno do ponto P, essa faixa de tamanho 2 delta, aqui para cá é P mais delta, aqui para cá P menos delta, de modo que sempre que o x estiver nessa faixa, a imagem dele vai ser maior que esse m. Sacou? Se você for capaz de fazer isso, você está dizendo isso aqui, que esse limite, quando x tende ao ponto, é mais infinito. Tá? Ah, e se eu pegar um m maior, professor? Então, eu vou pegar uma faixinha menor, de modo que todo mundo que está na faixa, a imagem dele vai ultrapassar esse valor que eu estipulei. Beleza? E, de modo análogo, você faz a mesma análise para menos infinito. Tá? Olha só. Aqui, não posso apagar. Qual que é o limite da função 3x mais 2 quando x tende a mais infinito? Quando x tende a mais infinito, a função 3x mais 2 está indo para onde? Para mais infinito. Né? Isso aqui está indo para mais infinito, com a constante continua indo para mais infinito. A função 3x mais 2 é uma função do primeiro grau, crescente. Então você vai andando para a direita, os valores vão assumindo valores cada vez maiores. Certo? Tá bom? E essa aqui, ó. Bota lá para a gente o slide. Slide, por favor. X quadrado menos 7x mais 2
E essa função? x² menos 7x mais 2. Isso está indo para onde? Quando x tende a mais infinito. Aí o que você não pode fazer aqui é o seguinte, ó. Professor, quando x tende a mais infinito, a x² tende a mais infinito, né? Sim. A 7x, esquece o negativo, a 7x está indo para mais infinito também, não é? Sim. E a 2 é 2, é constante. Só que tem um menos aqui. E mais infinito menos infinito, eu não sei para onde isso vai. Isso é indeterminado, tá? Então tem que buscar outra estratégia. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a mais infinito. Vou pôr o x² em evidência novamente. Tá? Vai ficar 1 menos 7 sobre x mais 2 sobre x². Tudo bem? E quando x tende a mais infinito, 7 sobre x vai a 0. 2 sobre x² vai a 0. E, portanto, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x² vezes 1, que dá x². Isso aqui vai para onde? Vai para mais infinito. Tudo bem? Uma pergunta importante sobre esse mesmo exemplo. Se ao invés de x tender a mais infinito, nesse mesmo exemplo que nós acabamos de fazer, se fosse x tendendo a menos infinito, como é que vocês iriam fazer, hein? Se fosse limite de x² menos 7x mais 2, com x tendendo a menos infinito. Como é que a gente faz? Isso é limite, quando x tende a menos infinito, vou pôr o x² em evidência. 1 menos 7 sobre x mais 2 sobre x². Tá? Então, isso aqui vai ser limite, quando x tende a mais infinito. Quando x tende a menos infinito, desculpa. Quando x tende a menos infinito, galera, a mesma coisa. Aqui vai a 0. Aqui vai a 0. Isso aqui vai para x² vezes 1, que dá x². E o limite de x², quando x tende a menos infinito, vai para quanto? Vai para mais infinito isso aqui. Porque você está pegando números grandes, só que negativos, ou seja, números menores, cada vez menores, e está pegando o quadrado desses números. Um número negativo ao quadrado fica positivo. Então, parece meio ilógico, porque eu disse que a gente não pode fazer operações com esses símbolos. De fato, eu não estou fazendo a operação, mas ele me dá uma noção de comportamento. Eu estou pegando valores cada vez menores negativamente, grandes positivos em módulo, mais negativos, né? Então, x tendendo a menos infinito, só que eu estou pegando o quadrado desses valores. Então, quando eu pego números negativos ao quadrado, eles ficam positivos. Então, isso aqui vai para mais infinito. Tudo bem? E se eu olhar para o gráfico dessa função, isso aqui é uma parábola. Quando x tende a mais, concavidade para cima, tende a mais infinito vai para cima, tende a menos infinito vai para cima também. Então, em ambos os casos, tende a mais infinito. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Olha, uma coisa que eu não falei, mas vou falar agora, é a seguinte. Nesse caso aqui, ó, aqui da definição, observe que isso aqui é uma reta, agora horizontal, que a função se aproxima dela. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma reta horizontal, e quando o x tende ao ponto, pela direita ou pela esquerda, a função se aproxima dessa reta. Certo? Então eu vou dizer que essa reta é uma assíntota. Eu falei horizontal, foi? Desculpa, vertical, tá? Essa reta é uma assíntota vertical. Tudo bem? Então, essa reta aqui é
nesse caso, nós dizemos, anotem isso aqui que é importante, tá? Dizemos que a reta x igual a P, que é essa reta x igual a P, vertical, é uma assíntota vertical de F. Então, quando nós queremos investigar as assíntotas verticais de uma função, nós estudamos o comportamento dessa função quando x tende a um certo ponto. E aí, como que eu vou saber, professor, quem é esse ponto? Onde que eu vou procurar esse ponto? Observe, volte aqui nesse exemplo comigo. O ponto em que existiu uma assíntota vertical foi o ponto que não pertenceu ao domínio da função. Tudo bem? Observe, do jeito que eu coloquei esse desenho aqui, este ponto ele também não pertenceu ao domínio da função. Então, em geral, as possíveis assíntotas, pode ser que não seja, mas as possíveis assíntotas verticais de uma função, elas poderão existir nos pontos que não pertencem ao domínio da função. Tudo bem? Tá? Então, cuidado com isso. E essa daqui, ó, limite, quando x tende a menos infinito, de x à terceira mais 3x menos 1 sobre 2x ao quadrado mais x mais 1. Como é que vocês resolveriam esse limite aí? Quando x tende a menos infinito. Observe que se eu olhar o numerador, quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para menos infinito, isso aqui vai para menos infinito, a constante não faz diferença, então o numerador está indo para menos infinito. E o denominador, isso aqui está indo para onde? Mais infinito, porque está ao quadrado. Isso aqui está indo para menos infinito. Então já tem um problema aí, né? E aí eu vou ter um menos infinito sobre um problema, vou ter mais problema ainda. Tá? Então não dá para fazer esse tipo de análise. Mas eu posso tentar fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Eu posso pôr o x ao cubo em evidência aqui. Vai ficar 1 mais 3 sobre x quadrado menos 1 sobre x ao cubo sobre, e aqui eu vou pôr x quadrado em evidência. 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. Tá? Isso aqui vai a zero, quando x tende a menos infinito, isso vai a zero, isso vai a zero, isso vai a zero, isso vai a zero. Esse x ao quadrado eu simplifico com x ao quadrado aqui, sobra só um x. Então isso aqui vai a limite, quando x tende a menos infinito, de x vezes 1 dá x sobre 2. Tá claro? Então isso aqui está indo para onde? Para menos infinito. Beleza? Alguma dúvida? Não? Oi? Qual? Essa daqui? Em seu domínio, do jeito que está, ela é contínua. Porque sempre a gente não pode confundir a questão da continuidade em pontos que não estão no domínio. A gente só fala de continuidade nos pontos que estão no domínio. O P, do jeito que está, ele não pertence ao domínio. Então, não interessa no P. O que interessa é nos outros pontos. Nos outros pontos, ela é contínua. Tá bom?
Oi, fala. X tende a menos infinito e x tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, ele tende a menos infinito. Só que por 2, o 2 não faz diferença aqui, que é constante. Entendeu? E aí continua indo para menos infinito, tá? Beleza? Agora, se fosse o contrário, se fosse 2 sobre x, aí ia para zero. Beleza? E essa aqui, gente? Limite, quando x tende a mais infinito, de x menos raiz quadrada de x mais 3. Limite, quando x tende a mais infinito, de x menos raiz quadrada de x mais 3. E aí? O que vocês fariam? Olha só. X tende a mais infinito. O x vai para mais infinito. Essa raiz vai para mais infinito. Então fica mais infinito menos mais infinito. Não sei para onde vai. Então, o que a gente pode fazer? O que dá logo vontade de fazer aí? Pelo conjugado, né? Eu acho que todo mundo tá querendo falar, mas ninguém tem coragem. Não tem problema errar aqui, não. Não pode errar na prova. Aqui tu pode errar à vontade. Tá? Então, olha só. Vamos ver se vai sair. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é x mais 3. Tá bom? Sobre x mais raiz de x mais 3. Fazendo o jogo de sinal, aqui vai ficar menos 3, concorda? E aí? Resolveu nossos problemas? Eu acho que não resolveu. Porque aqui, isso aqui vai para mais infinito. Porque é uma função quadrática com cavidade para cima, isso vai para mais infinito. E aqui está indo para mais infinito também. Então eu tenho uma indeterminação do tipo mais infinito por mais infinito. Não está saindo. Tá? Então, nesse caso aqui, multiplicar pelo conjugado não é a melhor saída. Aí eu posso lembrar o seguinte, ó. Eu estou tentando, sempre nesses exemplos, ó, mais infinito ou menos infinito, pôr um fator em evidência. O x ou x quadrado ou x ao cubo em evidência. Não estou tentando fazer isso? Então aqui eu vou tentar pôr um x em evidência também. Aqui tem um x já, ó. Então eu vou tentar pôr ele em evidência, tá? Só que para eu pôr ele em evidência, eu tenho que tirar um x daqui dessa raiz. Concorda? Então, para eu tirar um x dessa raiz, eu vou pôr um x ao quadrado na raiz em evidência. Tá claro para todo mundo o que eu fiz? Eu vou pôr um x quadrado em evidência dentro da raiz, porque quando eu tirar a raiz desse x ao quadrado, vai pular o x para fora. E aí fora eu vou pôr o x em evidência. Fez sentido isso? Tá? Então isso aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x menos raiz de x ao quadrado para valores positivos de x é x mesmo. Aqui é x vezes a raiz disso aqui continua. 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. E agora eu posso pôr um x em evidência. Tá? Isso aqui vai ficar limite. X tende a mais infinito de x vezes. Vai ficar 1 menos essa raiz toda. 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Agora analisa.
Quando x tende a mais infinito, isso vai a zero, isso vai a zero. Então, tudo isso aqui vai a 1. 1 vezes x. E quando x tende a mais infinito, x tende a mais infinito. Então, isso aqui é mais infinito. Sacou? Tudo bem? Bonitinha essa, né? Fala. Oi. Não, porque esse x está multiplicando. Eu não posso subtrair porque ele está multiplicando esse fator. Aí por isso que eu pus ele em evidência, que aí pondo ele em evidência, x vezes 1 dá x, e x vezes o fator da raiz volta para cá. Beleza? Tudo bem, galera? Dúvidas? Não? Olha aí, esse mais um. Limite. Quando x tende a zero pela direita, de 3x² mais 2 sobre x ao cubo. Agora é quando x tende a zero pela direita. Primeiro, não posso substituir o zero, porque o zero não está no domínio dessa função. Ok? Então tem que bolar alguma estratégia. O que dá para fazer? Pode, mas se eu fizer isso, vai ficar assim, ó. Limite, x tende a zero pela direita, vai ficar 3x² mais 2 sobre x ao cubo, e x ao cubo sobre x ao cubo. Aí acaba que não vai ajudar muito, porque x ao cubo sobre x ao cubo é 1, e aí eu volto para de cima, que era o que eu já tinha, tá? Então, a gente vai tentando, vamos buscando ideias. Aqui a solução é mais simples do que vocês possam imaginar. Fala. E o x² em cima? Não entendi. Fala, como que ficaria? Fala lá. Em cima? Tá, x ao cubo. Aí ficaria 3 sobre x mais 2 sobre x ao cubo. E embaixo sobre x ao cubo. Certo. E agora cancelar isso. Certo? Fazer isso que você falou, na verdade eu passo, a solução vai ser essa. Só que nem precisava fazer isso. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó. Mas tá ok, tá perfeito. Poderia fazer simplesmente isso aqui, ó. 3x² sobre x ao cubo, dividir. Concorda que eu posso fazer isso? Né? Então ficaria assim, ó. Limite, quando x tende a zero pela direita, x² por x ao cubo, simplificando, fica 3 sobre x. E aqui continua 2 sobre x ao cubo. Tá claro para todo mundo? Tá? Agora analisa comigo, e agora presta bastante atenção. 3 sobre x quando x tende a zero pela direita. Isso aqui vai para quanto? O numerador é fixo, positivo, e o denominador está indo para zero por valores positivos. O resultado dessa divisão está indo para onde? Para zero não. Tu tem o numerador fixo e o denominador está diminuindo cada vez mais, positivo. O resultado dessa divisão está indo para onde? Para mais infinito. Pega assim, ó. Pega a função 1 sobre x, ó. Presta atenção.
Pega 1 sobre x. 1 é fixo. 0 está aqui. Certo? Faz assim, ó, faz a conta. 1 sobre 0,1. 1 sobre 0,01. 1 sobre 0,001. Quanto dá 1 sobre 0,1? Vocês têm medo de errar, é? 10, obrigado. Quanto é 1 sobre 0,01? 100. Quanto é 1 sobre 0,001? 1000. Ou seja, x se aproximando de zero, denominador se aproximando de zero, numerador fixo. O resultado dessa divisão está fazendo o quê? Crescendo cada vez mais. Tá claro? Então, quando você tem o numerador fixo e o denominador vai a zero por valores positivos, o resultado dessa operação vai para mais infinito. E se fosse zero pela esquerda? Aí ia para menos infinito. Ia para valores grandes, só que negativos, porque estou pela esquerda do zero. Então iria para menos infinito. Tudo bem? Tá? Então esse aqui, ó, vai para mais infinito. Presta atenção. Mais. E esse aqui vai para quanto, vocês acham? Mais infinito também. Porque, ó, numerador fixo, denominador indo para zero por valores positivos. Isso aqui também vai para mais infinito. Então, tudo isso aqui vai para onde? Para mais infinito. Fez sentido isso para vocês? Tudo bem? Bota o outro lá, por favor. Mais um. Limite. Quando x tende a zero pela esquerda, de 3x à quarta, menos 1 por x à terceira. Olha só uma observação. Desse limite, que deu mais infinito, eu posso dizer que a reta x igual a zero é uma assíntota vertical da função. Tudo bem? O limite de uma função, quando x tende a um ponto, dá mais ou menos infinito, significa dizer que essa reta x igual a esse ponto é uma assíntota vertical da função. Tá bom? E mais à frente vocês vão ver a importância de nós estudarmos assíntotas de funções, tanto vertical quanto horizontal. Tem até as assíntotas oblíquas, mas essas a gente nem fala tanto aqui, são mais as horizontais e as verticais. Depois que nós estudarmos derivadas, nós vamos começar a usar o conceito de derivadas para nós verificarmos o comportamento das funções. Então, vai ter uma aula só de esboço de gráfico. Essa é uma das aulas que eu mais gosto do curso, que é só para esboçar gráfico. E aí, a gente pega uma função, eu te dou uma função pá. E tudo que a gente falou do nosso curso, até essa aula que nós vamos ter, nós vamos utilizar. Nós vamos extrair domínio de função, assíntotas verticais, assíntotas horizontais, concavidade da função, que a gente ainda vai ver, crescimento e decrescimento da função, que a gente ainda vai ver. A gente vai pegar todas as ideias, todos os conceitos que nós já estudamos, para a gente conseguir esboçar gráficos de funções. E o esboço de gráfico de função, não preciso nem dizer a importância disso. A gente analisar o comportamento das funções, que as funções que modelam os fenômenos que a gente vai trabalhar, que vocês vão trabalhar no curso de vocês, tá? Bom, esse daqui, como é que a gente faz? Vou separar o denominador, o numerador em 2, dá 3x à quarta por x ao cubo, menos 1 por x ao cubo. Então, isso aqui vai ficar limite. Quando x tende a menos infinito, menos infinito já, 0 pela esquerda. Simplifica, x à quarta com x ao cubo fica 3x, tá claro? Menos 1 por x ao cubo.
Agora bora analisar? Quando x tende a zero pela esquerda, nessa daqui é só substituir. Isso vai a zero. Agora, quando x tende a zero pela esquerda, esquece o negativo. 1 sobre x ao cubo vai aonde? Vai para onde? Menos infinito. Concorda todo mundo? Numerador fixo, denominador indo para zero por valores negativos. Aqui, se o índice fosse par, aí não ia para menos infinito, ia para mais infinito. Porque os valores negativos elevado a um expoente par ficam positivos. Está claro para todo mundo? Mas aqui é negativo. Então, 1 sobre x ao cubo vai para menos infinito. Com esse menos daqui, mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito. 0 menos o menos infinito vai para mais infinito. Ok? Ficou claro? Tá? Beleza. E esses aqui, ó. Limite, quando x tende a menos infinito, de 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. Agora é de uma exponencial. Uma soma de exponenciais. Vamos olhar caso a caso. Qual o limite da função 2 elevado a x quando x tende a menos infinito? Zero. E quando x tende a mais infinito? Mais infinito. Por quê? Porque o gráfico da função 2 elevado a x, ele é assim, ó. Quando x tende a zero, o gráfico da exponencial. Quando x tende a zero quando x tende a menos infinito, os valores da função se aproximam do eixo x, então está indo para zero. E quando x vai para mais infinito, os valores da função crescem, então está indo para mais infinito. De fato, né? Estou pegando uma base positiva, tem que ser positiva, né? Obviamente, uma base 2, elevando a valores cada vez menores, negativos. Então, o resultado dessa operação tem que ir para zero, né? E se eu pego 2 elevado a valores cada vez maiores, então o resultado dessa operação tem que ir para mais infinito. Tá? E qual que é o limite da 2 elevado a menos x quando x tende a menos infinito? Aí tu pode analisar assim, ó. 2 elevado a menos x, você concorda que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x? Né? Negativo, inverta a base. Não é assim? E eu posso até escrever isso aqui ainda assim, ó. 1 sobre 2 elevado a x. Concorda? Beleza? Isso aqui é uma exponencial decrescente, porque a base é meio, está entre 0 e 1. Exponenciais decrescentes tem gráfico assim, ó. Tá bom? Aqui não encosta, né? Isso aqui é y igual a meio elevado a x. Então, quando x tende a menos infinito, os valores da função estão indo para onde? Mais infinito, está crescendo. Olha só que bacana. E o limite, quando x tende a mais infinito, dá 2 elevado a menos x,
vai para 0. Ok? Então, só olhando para os gráficos das funções exponenciais, eu já consigo determinar esses limites aí. Tá? Com isso, eu posso resolver esse. Eu posso resolver o limite de 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x, quando x tende a menos infinito. Vamos lá. 2 elevado a x, quando x tende a menos infinito, vai para 0. E 2 elevado a menos x, quando x tende a menos infinito, vai para mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito. Ok? Tudo bem? E esse aqui, ó. Limite. Quando x tende a mais infinito, de 1 menos 2 elevado a x sobre 1 menos 3 elevado a x. E esse aqui? Quanto que dá isso aí? Quando x tende a mais infinito, 2 elevado a x vai para mais infinito. Com esse menos, vai para menos infinito. O 1 não vai fazer nem cócegas. Então, o numerador vai para menos infinito. De modo análogo, quando x tende a mais infinito, 3 elevado a x vai para mais infinito, com o menos também vai para menos infinito. Então, eu vou ter uma indeterminação. Então, tem que buscar alguma outra estratégia aí para poder resolver esse limite. Que ideia vocês acham que pode ser interessante? Aqui eu vou tentar usar um negócio parecido com o que a gente já estava acostumado a fazer. Pôr em evidência. Lembra que a gente botava o fator lá em evidência? Aqui eu vou pôr em evidência também. Mas quem que eu vou pôr em evidência aqui? Em cima eu vou pôr em evidência 2 elevado a x. Tá? 2 elevado a x de evidência. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 elevado a x menos 1. E embaixo eu vou pôr em evidência 3 elevado a x. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a x menos 1. Ok? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, de 2 elevado a x sobre 3 elevado a x. Como o expoente é comum, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. 2/3 elevado a x. Concorda? Vezes 1 sobre 2 elevado a x menos 1 sobre 1 sobre 3 elevado a x menos 1. Agora analisa. Quando x tende a mais infinito, o 2 elevado a x tende a mais infinito. E, portanto, 1 sobre 2 elevado a x vai para 0. Mesma análise. Quando x tende a mais infinito, 3 elevado a x vai para mais infinito. E, portanto, 1 sobre 3 elevado a x vai a 0. Então, o numerador vai a menos 1 e o denominador vai a menos 1. Menos 1 sobre menos 1 dá 1. Então, isso aqui tudo vai a 1. E isso aqui? É uma exponencial com base menor que 1. Portanto, é uma exponencial decrescente. Exponenciais decrescentes, quando x tende a mais infinito, vai para onde? Para 0. Então, isso aqui vai para 0 vezes 1, que dá 0. Beleza? Alguma dúvida? Não? E essa aqui, ó?
Então observem, gente, que nós estamos resolvendo exercícios bem diversos, tá? Envolvendo exponenciais, envolvendo agora logaritmos. Essa daí é uma pegadinha. Você lembra que eu falei do limite da função composta? Que o limite podia ir para dentro da função, né? Se o limite desse cara aqui existir, e a gente já sabe que existe, né? Que está bem claro aí, que uma fatoraçãozinha aí já resolve. Se o limite desse cara existir e essa função de fora, o log natural, for contínua no resultado desse limite, então eu posso jogar o limite para dentro. Eu posso escrever assim, ó, ln do limite, quando x tende a 1, de x² menos 1 por x menos 1. Não é? E de cabeça, quanto que dá esse limite aqui? Quando eu fatorar, o numerador vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Confere? O x menos 1 de cima corta com o de baixo. Vai sobrar só o x mais 1 em cima. E quando o x tende a 1, x mais 1 é só substituir. 1 mais 1 dá 2. Então isso tudo vai para o log natural de 2. Pronto. Então não precisou nada de limite infinito no infinito. Por isso que eu disse que era uma pegadinha. Tá bom? Então tem que ter cuidado. No 2 o log natural é contínuo. Vou fazer a última para a gente ir lá para cá. Não, vocês vão para de vocês e eu vou para a minha, né? Essa daqui. Limite, bota lá, por favor. Quando x tende a mais infinito, de x vezes ln de 2 menos ln de 3x mais 1. Vamos tentar analisar antes de fazer qualquer coisa. Log natural de 2 é constante. Quando x tende a mais infinito, x vezes constante vai para mais infinito. Quando x tende a mais infinito, 3 elevado a x mais 1 vai para mais infinito. Log natural de uma coisa cada vez maior, lembra do gráfico do log natural? Log natural é assim, ó, o gráfico. Ó. Você vai x tendendo a mais infinito, o log natural vai para mais infinito. Tá bom? Então isso aqui também vai para mais infinito. Então vai mais infinito menos mais infinito. Não sei para onde isso vai. Tá bom? É importante fazer esse tipo de análise prévia, gente, porque se fosse, por exemplo, mais infinito mais mais infinito, já vai para mais infinito. Ok? Então é importante. O que a gente pode fazer aí então, pessoal? Usar? Posso usar as propriedades do logaritmo. Como? Peraí. Como é? Fala aí de novo. Perfeito, muito bem. Isso aqui, ó, é ln de 2 elevado a x. Por quê? Porque lembra das propriedades do logaritmo que o log de a elevado a b numa base c, isso é b vezes o log de a na base c. Esse b ele pode cair, mas ele pode voltar lá para cima. Então esse x que está multiplicando, ele pode subir e vir aqui para o expoente do logaritmando. Então é log natural de 2 elevado a x. Perfeito. Menos ln de 3 elevado a x mais 1. E agora? Perfeito. Propriedade da divisão dos logaritmos. Uma subtração de logaritmos se transforma no logaritmo do quociente 2 elevado a x sobre 3 elevado a x mais 1.
Tá claro? E aí, o que dá para fazer agora? Deixa eu apagar aqui. O que dá para fazer agora, gente? Posso jogar o limite para dentro? Posso. Posso. Vai ficar log natural do limite do que está dentro. Só que qual é o limite do que está dentro? Porque o numerador está indo para mais infinito, o denominador também. Então tem uma indeterminação. Né? Posso tentar fazer algo assim, né? Não posso tentar fazer algo assim? Aqui dentro, eu posso tentar fazer algo assim, ó. Limite. Eu vou pôr aqui, ó. 2 elevado a x sobre... Vou pôr 3 elevado a x, é evidência aqui, ó. Vai ficar 1 mais 1 sobre 3 elevado a x. Tá? Esse aqui vai limite, quando x tende a mais infinito, do log natural. E aqui eu vou fazer aquilo que eu fiz ali, ó. 2/3 elevado a x vezes 1 sobre 1 mais 3 elevado a x. Desculpa. 1 sobre 3 elevado a x. Então, o log natural de tudo isso. Tá claro? Vamos analisar agora. Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai a 0. Então, isso aqui vai a 1. Certo? Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai a quanto? Vai a 0. Isso aqui vai a 0 vezes 0. 0. Então, isso aí está indo para o log natural de 0. É claro que não existe log natural de 0. 0 não está no domínio do log natural. Mas eu posso estudar o comportamento do log natural quando x tende a 0. Ele está indo para quanto o log natural? Para menos infinito. Ok? Está indo para menos infinito. Eu tenho que olhar para o comportamento do log natural, da função log natural, quando x tende a 0, e no caso, quando x tende a 0, por valores positivos apenas. Isso aqui é tudo por valores positivos. Porque para x tendendo a 0 por valores negativos, não existe log natural. O domínio do log natural, o domínio do ln de x, são os reais estritamente positivos. Então, quando x tende a 0 pela direita do 0, log natural está indo para menos infinito. Ficou claro? Alguma dúvida? Um abraço.